Moisés que instituísse a Páscoa. E hoje nós estamos fazendo cumprir aquilo que o Senhor Deus ordenou a Moisés. Não da maneira como está se fazendo hoje, eu vou falar isso quando estiver ministrando, né? Como um coelhinho ou o chocolate. Tem outro significado. Na verdade, o coelhinho e o chocolate, o coelhinho é uma comemoração pagã, enquanto o chocolate é industrial. Mas nós vamos falar isso após. Abra sua Bíblia então, esse do capítulo de número 12. Nós vamos ler até o versículo 28 que tem. Nós vamos entender o que é, na verdade, a Páscoa. Então vamos ler como de costume. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas a família for pequena, terá um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poluão ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. O que dele ficar até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde o homem até o animal, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrarei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde do primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isto somente aprontareis para vós.
Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai-vos o cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta, e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue da verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés, a Arão, assim fizeram. Amém? Pastor Sérgio vai estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus. E eterno Pai, Pai de amor e bondade, obrigado por essa noite maravilhosa. Está nos trazendo a memória, Pai, já representativo lá no Egito, quando, Pai, aquele grande sacrifício da tirada do Egito àquele povo. Dá uma instituição lá atrás, Senhor. E o povo lá ainda adora, mas Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Ele é a nossa Páscoa. No Testamento, Ele faz uma narrativa da vida do teu filho, a vida é cristocêntrica. E essa narrativa que foi falada agora, maravilhosa, Pai, apontando para uma disciplina de um povo, Pai, chamado pelo teu nome, para representar o Senhor aqui na terra. E hoje é a tua igreja que está aqui te adorando, glorificando o teu nome e reconhecendo que o nosso Deus, Ele não está morto. Nós vamos no sepulcro dizer que está já no resto mortal do nosso mestre. Não, Ele ressuscitou, está à direita do Pai, agora intercedendo por nós. E nesta noite, Pai, essa esperança que nos traz a tua casa viva em nosso coração, que seja uma noite de glória, uma noite maravilhosa, que possamos sair cheios da tua glória, do teu poder, e renovados nessa esperança do retorno do teu filho amado para estar junto com Ele para todo sempre. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer.
ressurreição. Nosso propósito é apresentar um panorama desde o Êxodo até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e culminando com a sua crucificação e ressurreição. Instituída no Êxodo 12, a Páscoa judaica envolvia o sacrifício de um cordeiro sem defeito e a aspersão de sangue nas portas para que a morte passasse por cima. O sangue do cordeiro pascal era um sinal de libertação e expiação, poupando os primogênitos de Israel da 10ª praga. A travessia do Mar Vermelho transformou uma situação de morte em um caminho para a vida, marcando a transição da escravidão para a liberdade. Após sair do Egito, o povo atravessa o deserto, um período de provação e aprendizado sobre a confiança em Deus. O Senhor Deus ordena a construção do tabernáculo para habitar entre o povo, guiando-os na santidade. O padrão do Êxodo se repete na história de Israel, criando a expectativa por um novo Moisés, que traria uma nova libertação. A história da salvação conecta a mensagem dos profetas no Antigo Testamento à vinda de Jesus Cristo no Novo Testamento, demonstrando o cumprimento de promessas divinas. Esses profetas atuaram como mensageiros de Deus, anunciando um futuro Messias que traria salvação, justiça e paz. Isaías: o Senhor disse: eis que eu assentei uma pedra em Sião, uma pedra angular, pedra preciosa. Virá da raiz de Jessé, um cajado sairá e florescerá de suas raízes, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Zacarias disse: regozijai, ó filha de Sião, cantai, ó filha de Jerusalém. O Senhor teu Deus trará boas novas através de mim, seu servo Zacarias, porque o rei se erguerá no meio de vós. Jesus entra em Jerusalém para celebrar a Páscoa, consciente de que ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diferente dos conquistadores, Jesus entra montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de um rei pacífico e humilde. A multidão o saúda com ramos de palmeira, aclamando-o como o Messias libertador e como filho de Davi, reconhecendo-o como um rei. A entrada de Jesus inicia o novo êxodo, a libertação da escravidão do pecado e da morte, através da sua paixão, morte e ressurreição. O caminho que vai do Êxodo até Jerusalém é a trajetória da passagem da Páscoa de Deus. O sangue nas portas do Egito prefigura o sangue de Cristo na cruz. A entrada em Jerusalém não é apenas uma recepção festiva, mas o início da hora de Jesus, onde ele, como rei, entrega sua vida para realizar a libertação definitiva da humanidade. Louvem, louvem, que todos os povos louvem, 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 a criação cantar. Louvem, louvem, que todos os povos louvem, louvem, louvem.
Ele curava, muitos o chamavam mestre, mas apenas alguns poucos o reconheciam como Messias, o Cristo. Ele expulsou demônios de um homem que vivia em Gadara, fora dos limites da cidade, em correntes. Também curou um paralítico, que há 38 anos aguardava por ajuda junto ao tanque de Betesda. Certo dia, um leproso chegou até Jesus. Ele mantinha o seu rosto coberto, mas gritou para Jesus: Mestre, se tu queres, sei que pode me tornar limpo. Jesus, movido de íntima compaixão por aquele pobre homem, disse-lhe coisas incríveis que nenhum outro poderia fazê-lo. Tocando aquele intocável homem, Jesus disse: Sim, eu quero ser limpo totalmente. Imediatamente, aquele homem foi curado. Após o toque de Jesus, cegos podiam ver, surdos podiam ouvir, e até mesmo quem estava morto ressurgia para a vida.
chegar um certo homem e dizer: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos à remissão dos pecados.
Depois disso, tudo mudou. A mesma multidão que antes o saudava, agora o humilha e desrespeita, de tal forma que somente a tortura e a morte de um inocente poderia acalmá-los. Feiticeiro! Eles o acusaram de ser mentiroso e blasfemador. Gritavam coisas terríveis para ele, rindo e zombando, enquanto ele carregava a sua cruz pesada naquela estrada. Ele não abriu a sua boca, não chorou, não disse sequer uma palavra. Como cordeiro, foi levado a matadouro, como ovelha indo para a tosquia.
carregou a cruz por mim e por você. E nós iremos falar como ele sofreu como homem. Você pode imaginar isso? Maria no Getsemane. O seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é o médico Lucas, e o faz com a precisão de um clima. O suar sangue, hematitrose, é um fenômeno raríssimo, produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter-se na carga. Tal tensão extrema produz o movimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor, se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até. Olha o estado de espírito que leva alguém a suar sangue. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder. Então ordenou flagelação e o chicoteamento de Jesus. Os soldados desposam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna no pátio. A flagelação efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas borrachas. Do suor de sangue, a pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra a cada golpe. Jesus reage ao sobressalto de dor. A sua força se esvai, o suor frio impregna a fonte, a cabeça gira numa vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escarpe da coroação. Com longos espinhos duros, mais duros que de acaça, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram o couro cabeludo, fazendo sangrar. Os cirurgiões sabem quando sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado, a multidão feroz o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheios de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre o joelho e os seus ombros estão cobertos de chagas e ferimentos. Quando ele cai por terra, a figa lhe escapa, escorrega e esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica é colada na chaga, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou matadoras de gás de uma grande ferida percebe que se trata. Cada fio de tecido até cola, carne viva, os levaram a túnica, dilaceraram as terminações nervosas, postas em
carrascos pregam, um longo prego com tudo enquadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus, com um golpe certeiro, de martelo plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente, o nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lacinante, agudíssima, que se difunde pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro, a dor mais insuportável que o homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego quando o corpo é suspenso na cruz. O nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada. A cada salavanco, a cada movimento vibrará, despertando dores e lacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeça com tudo tremendo de dor. Pegou-me de pés. Ao meio-dia, Jesus teve sede, não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue, a boca semi-aberta, o lábio inferior começa a prender, a garganta seca-lhe, queima, mas ele não pode engolir, tem sede. O soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida ácida em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai desaturando os bíceps esticados, levantando os dedos e curvo, como acontece em alguém ferido de tétano. E isso os médicos chamam de tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos dos abdômenes se enriquecem em ondas imóveis, em seguida os músculos entre as costelas, depois o do pescoço e finalmente músculos respiratórios se enriquecem. A respiração se faz pouco a pouco, mas tudo. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho, depois se transforma em um violento púrpura. Jesus é envolvido por lágrimas. Seu pulmão de ar não pode mais se esvaziar. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. E acontece lentamente um esforço sobre-humano. Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes e elevado a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla, profunda. Os pulmões se esvaziam. O rosto recupera a palidez anterior. Mas por quê? Por que esse esforço? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa, não sabem o que fazem. Logo em seguida o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia começa. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá levar-se tendo como apoio os pregos dos pés o imaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre pelo coagulado,
enxame de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco a pouco, depois o céu escurece, o sol se esconde e de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde, depois de uma tortura que dura horas e horas. Todas as suas dores, todas as suas sedes, as câimbras, as asfixias, ao latejar de nervos medianos, e arranca um lamento. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita: está consumado. Em seguida, no grande prato diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu em meu lugar e no seu. E Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungir Jesus. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida. E era ela muito grande. E aconteceu que, estendendo elas, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Jesus ressuscitou. No Calvário, meu Senhor.
Oh
a esse respeito: eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Diga comigo: não está aqui, mas ressuscitou. Meus irmãos, nós estamos nesta semana, nesse fim de semana, comemorando a Páscoa. A Páscoa, ela representa a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Quer dizer saída. 3 elementos principais era utilizado. Primeiro, o pão asmo. Pão asmo, isto por ordenança de Deus. E o pão asmo simbolizava a pureza, a santidade do povo. Em segundo lugar, o segundo elemento eram as ervas amargas. As ervas amargas simbolizavam o sofrimento que o povo de Israel passou lá no Egito como escravos. E por último, eles então tinham que matar o cordeiro, assar o cordeiro, não podia cozinhar o cordeiro, assar o cordeiro, e então aquela família ela comia o cordeiro. Se não tivesse condições de comê-las todas, então chamava a outra família que não podia fazer o que eles fizeram, porque não poderia restar, deixar nada. Isto tem um significado muito grande, né? Muito grande para nós. Isto mostra a realidade de que o Senhor Jesus ordenou que eles fizessem isso, e a Bíblia diz que à meia-noite, o Senhor ordena que todo o povo de Israel saísse, porque eles, ao matar o cordeiro, eles, no umbral da porta, eles colocassem sangue, passassem sangue, porque o anjo da morte iria passar por todas as casas, e aonde não estivesse sangue, então aquela família, o primogênito daquela família morreria. Aquele umbral que tivesse o sangue, então seria livre. Isto fala de que aquele sangue do cordeiro representava o sangue de Jesus Cristo, que haveria de ser derramado sobre o madeiro. É importante nós lembrarmos de que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo de número 7, versículo de número 5, ele diz que Jesus é a nossa Páscoa. Então a Páscoa, aquela Páscoa que Deus ordenou que Israel fizesse, e o texto que lemos diz de que para sempre, em memória, então deveria ser sempre. Aquilo representava aquele cordeiro, representava o Senhor Jesus, e foi isso que aconteceu quando João estava batizando no Rio Jordão. Jesus vinha se aproximando da onde João Batista estava batizando. Ele para o batismo, chama a atenção de todos aqueles que ali estavam, e apontou
para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele Cordeiro que Deus ordenou que se fizesse, e o matasse durante a saída do povo de Israel, ele representava o Senhor Jesus, que haveria de também morrer na cruz do Calvário, o seu sangue derramado sobre o madeiro, e o madeiro representava ali toda a humanidade. Então só Jesus tinha o poder de purificar o pecado. Então a importância da Páscoa não é a que o mundo pagão realiza. Um coelhinho, como eu disse no sinal, no início do culto, o coelho era uma prática pagã, porque falava de fertilidade, o chocolate, isto é industrial, mas a realidade é que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga comigo: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus poderia justificar o homem dos seus pecados. Só Jesus tinha condições, aleluia, de reconciliar o homem com Deus. Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, e o versículo 1 diz: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então só Jesus, e esta foi a necessidade do Filho, esta era a necessidade que se tinha de reconciliar o homem com Deus. Era o Senhor Jesus. Jesus era o único que tinha condições de realizar, e ele veio a este mundo como Cordeiro de Deus para reconciliar o homem com Deus. Então a morte de Cristo foi a garantia do perdão dos nossos pecados. Repito, a morte de Cristo, que foi aqui encenada, foi a garantia do perdão dos nossos pecados. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 7, ele diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Então a morte de Jesus ficou assegurada, a nossa salvação e a derrota de Satanás. A derrota de Satanás. Isto quer dizer que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador, o diabo, nosso adversário, não tem nenhum poder sobre nós. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então a morte de Jesus foi necessário. Jesus ficou pendurado na cruz por minha causa, por sua causa, por nossa causa. E ele foi pregado na cruz injustamente, porque não tinha cometido nenhum pecado. Viveu como nós, 33 anos, como qualquer um de nós, mas a Bíblia diz que não cometeu pecado, e isto foi declarado na cruz. O malfeitor, que a Bíblia chama de Dimas,
que estava à direita, pendurado também na cruz, né? Pendurado numa cruz. O outro do lado disse: olha, ele disse que salvaria a todos, e a si mesmo não pode salvar. E aquele que estava à direita de cima diz assim: por que tu falas isso? Nós estamos aqui porque pelos males que nós fizemos, pelos erros que nós cometemos, mas este nem o mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E a Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, Jesus então deu a palavra de salvação àquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. A morte do Senhor Jesus foi para nos garantir o paraíso que perdemos pelo pecado de Adão. Eva, a família foi criada pelo Senhor para viver no paraíso, no lugar de descanso, no lugar de beleza, no lugar de paz, no lugar de alegria. Mas o pecado afastou esse homem do paraíso. Jesus veio, aleluia, para nos levar para o paraíso de Deus. Todos os mortos, aqueles servos de Deus que hoje morrem no Senhor com a sua fé firmada. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, que todos vão para o paraíso, que é o quarto céu, paraíso. Então Deus enviou a Jesus para esse homem que perdeu o paraíso por causa do pecado, mas através do sangue de Cristo ele ganhou um novo paraíso, e para estar com o Senhor para sempre. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Aleluia. E por último, porque no horário, a Páscoa então simboliza também não somente a morte de cruz, mas simboliza a ressurreição de Cristo. A Bíblia diz, como nós lemos, que as mulheres foram ao sepulcro e elas foram para levar especiaria, o que era costume do povo judeu. Mas quando chegou lá, encontrou vazio, o túmulo vazio. Eu tive o privilégio de ir a Jerusalém, e eu tive o privilégio também de celebrar, ser o celebrante da ceia do Senhor com a equipe que fomos. O irmão Aloysio, Rosa e a mãe dele e a Josi foram conosco, e eu vi lá, eu tive o privilégio, não tinha ninguém, estava vazio. Assim como as mulheres, quando chegaram, encontraram, mas se espantaram: cadê? O túmulo está vazio, só tem um pano. E aí diz o texto que apareceram 2 anjos dizendo: por que buscais este Jesus? Aleluia! Que não está aqui, ele já ressuscitou. Ele vive. Glória a Deus. Diga comigo: Jesus vive. Ele vive e está aqui no nosso meio. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E a ressurreição de Jesus, ela tem um fator muito importante para nós que cremos em Cristo Jesus, que obedecemos a palavra do Senhor Jesus. Aleluia! Um grande significado. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, Paulo, ele faz um relato da ressurreição de Jesus e também daqueles que haverão de ressuscitar, né?
vieram buscar a igreja, porque havia alguns que pregavam de que morreu, acabou, mas Paulo ele ensina dizendo: não, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé, se Jesus não ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou porque nós sentimos a presença dele aqui. Ele está presente conosco, e a promessa dele é promessa fiel. A Bíblia diz que durante 40 dias, Jesus, após a ressurreição, passou com seus discípulos. As mulheres viram o sepulcro vazio, né? Maria Madalena teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Os dois discípulos que iam para o caminho de Emaús encontraram-se com Jesus. Isto evidencia de que a verdade é: Jesus vive. Jesus vive. Aleluia. E nós estamos esperando a promessa gloriosa do Senhor Jesus. A promessa do Senhor é: eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. Quantos estão esperando Jesus? Diga glória a Deus. Então a Páscoa representa, na verdade, não o coelhinho, não o chocolate, mas representa, na verdade, a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Você pode dizer comigo? A Páscoa representa morte e ressurreição de Jesus. Se é verdade, diga assim: eu creio que Jesus vive, porque Ele está na minha vida. Aleluia. E eu espero encontrá-lo naquele dia glorioso. Oh, irmãos, vai ser um momento especial. A Bíblia diz que quando as trombetas soarem, os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, não neste corpo mortal, sujeito à doença, sujeito à morte, sujeito à tristeza, mas um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados também num corpo glorioso, e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares, para estar com Ele para todo sempre. Você pode adorar a Deus por isso? Eu confesso aos irmãos que tenho no meu coração uma certeza muito grande de que Jesus está voltando. Não vai demorar. Jesus profecias: eu estou recolhendo meu povo, eu estou recolhendo. Isso o Senhor está recolhendo mesmo. Aleluia. E vai chegar o momento de que o Senhor vai recolher todo o seu povo. Aleluia. Porque Ele prometeu, eis que breve veio, eis que estou à porta, eis que venho sem demora. Aleluia. E aí Ele nos adverte: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Jesus veio para nos dar vida. Jesus veio para nos libertar das garras de Satanás. Jesus veio para ter alegria e gozo maravilhoso que só aqueles que têm intimidade com o Senhor pode ter. Aquele que entrega a sua vida ao Senhor pode ter. E aí essa certeza gloriosa, a certeza gloriosa, quando Jesus, a Bíblia diz que no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus falou aos discípulos que estava indo para Jerusalém e que lá ele seria preso, ele seria
discípulos ficaram bastante conduídos com aquilo, triste. Aí o Senhor dá uma promessa gloriosa, eles, no capítulo 14, versículo 1, os irmãos sabem de qual? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, porque vou preparar lugar e vos levarei para mim mesmo, porque aonde eu estou, vós também estareis. Olha que promessa gloriosa, irmãos. Isto tudo, aleluia, porque Jesus vive, porque Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, e Ele nos garante também a morte física, a morte do pecado, mas a morte, aleluia, para o encontro com Ele na glória. Glória a Jesus. Eu quero terminar esta palavra trazendo aos irmãos: permanecei firmes no Senhor, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, olhando para Jesus. Não deixe que as coisas do mundo possam lhe atrair de forma que você esqueça que você é salvo, que você tem uma promessa gloriosa, aleluia, porque a qualquer momento, Jesus vai aparecer no céu, a trombeta vai soar, aleluia, e nós iremos para o encontro com o Senhor nos ares. Se você crê nisso, diga: eu creio. Diga comigo: Cristo é a minha Páscoa. Aleluia. Quero saber se nesta noite tem alguém que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Uma pessoa que ainda não tem a certeza da salvação. Uma pessoa que nunca ouviu falar sobre a fé. Comemora a Páscoa, mas não sabe o significado da Páscoa. Mas Jesus morreu exatamente para nos salvar, para nos libertar, para nos dar a certeza da vida eterna. Só Jesus pode fazer isto. Ele morreu na cruz do Calvário para nos libertar. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a certeza da vida eterna. Esta é a oportunidade que Deus dá a todos nós. Nós estávamos condenados à morte, nós estávamos condenados à morte eterna. Por isso que quando Deus criou o homem, colocou no Jardim do Éden, no Jardim do Éden, no paraíso, não foi para que o homem morresse, foi para que o homem pudesse viver, como eu já disse, em paz, com alegria, ter prazer de estar. Mas o pecado levou esse homem a morrer fisicamente, a morrer espiritualmente, porque esta morte espiritual é a separação do homem de Deus. Não adianta, muitas vezes a pessoa está desviada e diz: Deus, eu estou com Deus, Deus está comigo. Não é verdade, é mentira de quem diz isso para você, porque o pecado nos separa de Deus, pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas existe uma terceira morte, que é a morte eterna. A morte eterna, a morte eterna é a separação para sempre de Deus. Pode salvar
da vida eterna com Cristo. Tem alguém na sua meio? Não importa como você está, não importa o que você fez, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Tem alguém aí? Se não tem, Deus conceda uma outra oportunidade perdida, ela não volta, e nós não sabemos quando acontecerá o nosso chamado. Alguém já disse o número, né? Qual é o número? Nós precisamos estar firmes com Jesus. Deus abençoe a igreja. Quero parabenizar toda a equipe pelo trabalho. Os irmãos querem parabenizar? Diga a glória a Deus. Esse evento maravilhoso, como o nosso pastor falou, toda a honra e toda a glória é dada ao nosso Deus. Fizemos tudo para um único propósito: engrandecer o nome do nosso Deus, que é uma data que nós não podemos de maneira nenhuma deixar passar em branco. Está no nosso calendário cristão. Eu quero aqui em nome da nossa irmã Márcia Cristina, cadê ela? A Márcia Cristina, que é a secretária executiva do nosso comitê de organização de eventos. Então, em nome dela, eu quero agradecer a todos, agradecendo a ela diretamente. Eu agradeço a cada integrante, desde som, mídia, toda a produção, músicos, todos os atores, por se empenharem nesse projeto e nós realizarmos esse trabalho. Cada irmão que veio, nosso pastor que nos apoiou, todo o ministério, e que Deus possa recompensar rica e abundantemente a cada um. Depois dos anúncios e da oração final, nós vamos estar aqui, todos que participaram, o coral Louvor e Vida, e todos os integrantes que participaram, nós vamos estar aqui para cantar a música Louvor, né? Vamos cantar como nós cantamos um pedacinho, porque fazia parte do momento da entrada de Jesus, mas agora a gente vai cantar todos juntos a música Louvor, e aí todos os atores, todos que participaram, as crianças, todo mundo estará aqui na frente, juntamente com o nosso coral, para cantarmos a voz a oração final. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por esta oportunidade que Deus nos concedeu de podermos estar aqui nesta noite, Pai querido, e participar, meu Deus e meu Pai, Senhor, de tudo que aqui, Senhor, foi nos concedido, Pai. Senhor, graças te damos pela Tua presença, Senhor, pela Tua graça sobre nossas vidas, ó Pai. Senhor, neste momento também, Senhor, te agradecendo, Senhor, por todos que aqui estão, Senhor Deus, aqueles que estão visitando, Senhor, que têm recebido a Tua palavra, Senhor, esta palavra que dá vida, que vivifica, Senhor, esta palavra, meu Deus e meu Pai, que nos dá um novo ânimo, Pai. Senhor, e neste momento, Pai querido, que nos despede em paz para os nossos lares, ó Deus, nos guarda e nos livra do mal, Senhor. Senhor, Deus amado, aqueles que estão enfermos, ó Pai, aqueles que aqui, meu Deus e meu Pai, Senhor, se manifestaram, Senhor, em favor, Senhor, tu quer, deseja